Às vezes, a mudança começa quando paramos de tentar consertar e começamos a simplesmente escutar. Rafael não dormiu naquela noite. A conversa com Helena ecoava em sua mente. Ele pensou em seus filhos que tinham tudo e não valorizavam nada. Pensou em si mesmo, cercado de luxo e morrendo de solidão. Pensou em Helena, que tinha tão pouco e irradiava uma força que ele jamais possuíra. No dia seguinte, ele fez algo que seus advogados achariam uma loucura. Ofereceu a Helena um emprego fixo em sua empresa, no departamento administrativo. Nada de favor. Um cargo real, com salário digno, carteira assinada, benefícios. Helena olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Seu Rafael, eu só tenho o fundamental completo. Eu não sirvo para trabalhar em empresa, mas a senhora serve para criar 2 filhos maravilhosos sozinha. Serve para gerenciar 3 empregos e ainda manter a dignidade. Serve para ensinar a um empresário metido à besta o que realmente importa na vida. Ele sorriu. E o cargo não é caridade. É porque eu preciso de alguém responsável, honesta, que não tenha medo de trabalhar. Alguém como a senhora. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Helena. Não eram lágrimas de vergonha, mas de algo que ela quase não reconhecia. Esperança. Eu aceito, mas só se for trabalho de verdade. Trabalho de verdade, Rafael confirmou. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Você já percebeu como pequenas mudanças podem criar ondas gigantescas? Helena começou na empresa de Rafael 3 semanas depois, no departamento de recursos humanos. Ela tinha medo no início, claro. Medo de não entender, de não dar conta, de decepcionar. Mas Rafael a colocou ao lado de Márcia, uma gerente experiente e paciente que viu em Helena o mesmo que ele. Potencial puro, esperando uma oportunidade. Helena aprendia rápido. Sua organização impecável, sua pontualidade suíça, sua ética de trabalho, tudo que ela desenvolvera em anos de trabalhos árduos, se traduzia perfeitamente no ambiente corporativo. Ela chegava antes de todos, saía depois, fazia perguntas, anotava tudo. Em 2 meses, estava gerenciando a folha de pagamento com uma precisão que impressionava os contadores. Rafael observava tudo de longe, um sorriso discreto no rosto. Mas não foi só a vida de Helena que mudou. Lucas, seu filho, conseguiu uma bolsa de estudos integral através de um programa que Rafael discretamente financiava na faculdade. Maria Eduarda foi aceita em um cursinho preparatório para veterinária com bolsa completa. Helena chorou quando descobriu. Rafael nunca admitiu seu envolvimento, mas ela sabia. E pela primeira vez, ela permitiu-se aceitar aquela ajuda, porque entendia que não era caridade. Era alguém que acreditava no valor dela e de sua família. Era investimento em pessoas que mereciam uma chance. O que acontece quando o mundo de alguém se expande de forma que jamais imaginaram? Helena floresceu. 6 meses depois de começar na empresa, ela foi promovida a supervisora. Sua lanchonete dos sonhos foi se concretizando aos poucos. Rafael ofereceu um empréstimo justo, sem juros, para ela começar nos finais de semana. Logo os salgados de Dona Helena viraram lenda no escritório, depois no bairro, depois na cidade. Mas a mudança mais profunda aconteceu em Rafael. Ele começou a jantar com Helena e seus filhos aos sábados. Descobriu o que era sentar numa mesa simples, comer comida feita com carinho, ouvir risadas genuínas. Lucas e ele conversavam sobre direito, sobre justiça social, sobre responsabilidade. Maria Eduarda mostrava-lhe desenhos de animais e explicava com paixão sobre cada espécie. Rafael ensinou Lucas sobre investimentos. Ajudou Maria Eduarda com projetos de ciências. Tornou-se parte daquela família de um jeito que sua própria família nunca permitiu. Uma noite, após o jantar, Helena o puxou para o pequeno quintal do apartamento dela, agora maior e em um bairro melhor. Seu Rafael, por que o senhor fez tudo isso? Ele olhou para as estrelas, pensativo. Porque a senhora me mostrou que eu estava vivendo errado. Eu tinha tudo e não tinha nada. A senhora não tinha nada e tinha tudo.
Helena segurou a mão dele calejada e firme. Obrigada por me ver. Por nos ver. Será que riqueza se mede em zeros numa conta bancária ou em momentos que nos transformam? 3 anos depois daquele dia na despensa, Rafael estava em seu escritório quando Helena bateu na porta. Ela usava um terno elegante, o cabelo preso num coque profissional, mas o sorriso continuava o mesmo, caloroso e genuíno. Seu Rafael, preciso conversar com o senhor. Ele ergueu os olhos, intrigado. Eu vou me demitir. O coração dele apertou. Dona Helena, se alguém a desrespeitou, se algo aconteceu... Ela riu. Aquele riso que ele aprendera a amar. Não é nada disso. É que minha lanchonete cresceu muito. Eu preciso me dedicar totalmente a ela. Lucas se formou advogado e vai cuidar da parte legal. Maria Eduarda entrou na Federal de Veterinária. E eu vou realizar meu sonho completamente. Rafael sentiu orgulho inchar no peito. Então eu perdi minha melhor supervisora, mas ganhou uma família. Ela respondeu, os olhos brilhando. E tinha razão. Rafael estava nos churrascos dos domingos, nas formaturas, nos aniversários. Conheceu netas de Helena, cunhados, amigos. Investiu em outros funcionários como investira nela. Criou programas de capacitação, de ajuda real. Sua empresa passou a ser conhecida não só pelos lucros, mas pelo tratamento humano. E tudo começou com uma mulher comendo sobras escondida na despensa. E um homem que finalmente aprendeu a enxergar além de si mesmo. Porque às vezes a maior riqueza está em reconhecer a humanidade no outro. E em descobrir que ajudar não diminui, multiplica. Que dignidade não se dá, se reconhece. E que o verdadeiro sucesso se mede em vidas transformadas, não em valores depositados. Rafael aprendeu que ele não salvou Helena, ela o salvou. Milionário flagra sua faxineira se escondendo para comer sobras. E tudo muda a você? Já parou para pensar no que realmente significa ter tudo? Rafael Mendes tinha essa resposta na ponta da língua. Aos 45 anos, ele comandava um império de investimentos que fazia seus concorrentes tremerem. Sua mansão no Morumbi ostentava 5 suítes. Piscina infinita, academia particular e uma garagem que mais parecia showroom de carros importados. As revistas de negócios adoravam estampar seu rosto nas capas, sempre acompanhado de títulos que exaltavam seu toque de Midas. Mas naquela quinta-feira de março, enquanto subia as escadas de mármore italiano de sua casa vazia, Rafael sentia um peso no peito que nenhum cheque conseguiria aliviar. Sua esposa havia partido 3 anos antes, cansada de competir com planilhas e reuniões. Os filhos, já adultos, ligavam apenas quando precisavam de algo. E ele? Ele tinha todo o dinheiro do mundo e ninguém com quem compartilhar um simples café da manhã. A solidão ecoava pelos corredores amplos como um fantasma persistente, lembrando-o de que sucesso e felicidade nem sempre caminham de mãos dadas. Dona Helena chegava todos os dias às 7 da manhã, pontual como um relógio suíço. Com 58 anos nas costas e uma vida inteira de trabalho pesado, marcada em suas mãos calejadas, ela tinha aquele jeito discreto de quem aprendeu a ser invisível. Viúva há 10 anos, criava sozinha 2 filhos, Lucas de 20 anos, cursando direito numa faculdade pública após estudar a vida toda em escola estadual, e Maria Eduarda, de 16, que sonhava em ser veterinária, apesar das contas apertadas. O salário de Helena, como faxineira, mal cobria o aluguel do apartamento pequeno na periferia de São Paulo, as contas de luz e água, o gás, o transporte. Comida era sempre um luxo calculado. Ela acordava às 5 da madrugão para pegar 2 ônibus lotados até a mansão de Rafael. Trabalhava das 7 às 3 da tarde e depois seguia para mais 2 trabalhos de limpeza. Quando finalmente chegava em casa, por volta das 10 da noite, seus pés latejavam e suas costas gemiam, mas ela ainda encontrava forças para perguntar aos filhos sobre o dia deles. Helena tinha orgulho de sua dignidade. Nunca pediu nada além do combinado, nunca reclamou, nunca faltou. Era discreta, eficiente, quase invisível, exatamente como o mundo esperava que ela fosse.
Quantas vezes a vida nos surpreende nos pequenos detalhes que escolhemos ignorar. Rafael estava no escritório naquela manhã, revisando contratos para uma fusão milionária, quando percebeu que havia esquecido um documento importante na cozinha. Desceu as escadas com pressa, absorto em pensamentos sobre lucros e ações, quando ouviu um barulho abafado vindo da despensa. Silencioso, aproximou-se e, pela fresta da porta entreaberta, viu uma cena que o paralisou. Helena estava sentada no chão de cerâmica fria, entre prateleiras cheias de vinhos caros e produtos importados, comendo rapidamente um pedaço de lasanha de sua geladeira. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela mastigava apressada, os olhos fixos na porta como um animal assustado. Havia uma lata de refrigerante pela metade e 2 pães de forma já mordidos ao lado. A culpa e o medo estampados em seu rosto cortaram Rafael como uma lâmina. Ela engoliu em seco, levantou-se cambaleante, limpou as migalhas da saia de trabalho. Desculpa, seu Rafael, eu ia repor. Eu prometo. A voz saía frágil, quebrada. Os olhos dela brilhavam úmidos, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. Uma mistura de vergonha, compaixão e uma raiva que não sabia contra quem direcionar. Dona Helena, a senhora está com fome? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abaixou a cabeça, os ombros tremendo ligeiramente. Eu esqueci minha marmita hoje de manhã e eu não tinha dinheiro para comprar nada. A confissão saiu em um sussurro envergonhado. Rafael olhou para aquela mulher, que limpava sua casa todos os dias, que dobrava suas roupas, que deixava tudo impecável. E pela primeira vez, realmente a viu. Viu as roupas desgastadas, mas sempre limpas. Viu os sapatos remendados. Viu as mãos machucadas de tanto esfregar e limpar. Viu uma mãe que provavelmente tirava da própria boca para alimentar os filhos. Por favor, não me mande embora, ela implorou, a voz embargada. Eu preciso desse trabalho. Meus filhos, eles dependem de mim. Rafael sentiu algo dentro dele se quebrar. Aquele homem que negociava milhões sem piscar, que demitia funcionários com a frieza de quem assina um contrato qualquer, sentiu os olhos arderem. Embora, Dona Helena, a senhora não vai embora, nunca. Ele respirou fundo, tentando organizar o turbilhão de emoções. Mas a senhora não vai mais comer escondida na minha casa. Nunca mais. Helena ergueu os olhos assustada, sem entender. A partir de hoje, a senhora almoça comigo. E leva comida para casa, todo dia. Não é favor, é direito. Será que existe um momento exato em que nossos olhos se abrem para o mundo ao nosso redor? Para Rafael, foi naquele instante. Durante semanas após o incidente na despensa, ele observou Helena com uma atenção que jamais havia dedicado a ninguém. Notou como ela recusava educadamente suas ofertas de comida extra, dizendo que já estava bem servida. Percebeu que ela trazia marmitas minúsculas e comia sozinha no quintal, rápido, como se não merecesse aquele momento de descanso. Via como ela remendava as próprias roupas, como carregava sacolas pesadas de material de limpeza que comprava do próprio bolso para fazer um trabalho melhor. Helena tinha um orgulho feroz, uma dignidade que a pobreza não conseguia roubar. Ela jamais aceitava nada que parecesse caridade. Quando Rafael tentou dar um bônus no salário dela, ela recusou. Não fiz nada além da minha obrigação, seu Rafael. Não posso aceitar. Ele tentou outra abordagem. Então que tal se eu aumentasse sua carga de trabalho? Organizar minha biblioteca, cuidar do jardim? O senhor já tem jardineiro. Ela cortou, gentil, mas firme. Era frustrante e admirável ao mesmo tempo. Rafael nunca havia conhecido alguém que recusasse dinheiro com tanta convicção. Aos poucos, ele começou a entender. Helena não queria caridade, ela queria respeito. Ela queria trabalhar e receber o justo pelo seu esforço. Queria dignidade, não pena. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar através das pessoas mais improváveis. Rafael começou a conversar com Helena durante os intervalos dela.
Perguntava sobre os filhos, sobre os sonhos, sobre a vida. Ela, a princípio reticente, foi aos poucos se abrindo. Contou sobre o marido que perdera em um acidente de trabalho, sobre como teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Falou do orgulho que sentia ao ver Lucas na faculdade, mesmo que ele precisasse estudar à noite e trabalhar durante o dia. Mencionou Maria Eduarda e seus cadernos cheios de desenhos de animais, o sonho impossível de cursar veterinária. Ela é inteligente, sabe? Tira nota boa em tudo. Mas veterinária? Isso é coisa de gente que tem dinheiro, Helena disse com um sorriso triste. Rafael sentiu algo mudar dentro dele. Aquela mulher, com uma fração do que ele tinha, criava filhos que estudavam, que sonhavam, que tinham caráter, enquanto ele, com todos os recursos do mundo, mal conseguia manter uma conversa com os próprios filhos. E a senhora, dona Helena? Qual é o seu sonho? Ela riu baixinho, como se a pergunta fosse absurda. Ah, seu Rafael. Gente como eu não tem tempo para sonho. Meu sonho é ver meus filhos formados, com uma vida melhor que a minha. Isso já é sonho demais. Mas Rafael viu algo nos olhos dela, uma fagulha rápida. Mas se pudesse... Ela hesitou. Eu sempre quis ter uma pequena lanchonete. Fazer salgados, bolos. Eu cozinho bem. A voz carregava um desejo antigo, quase esquecido.